Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos dar continuidade, ao nosso estudo da lição. E você é meu convidado a junto comigo a ter uma experiência real e transformadora na presença de Deus por meio de sua palavra, tá bom? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje do nosso estudo da lição, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos falar com nosso Deus juntos? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, porque é maravilhoso não somente termos essa experiência contigo de te conhecer, de amadurecer, de crescer em espírito e em verdade diante de ti, diante dos homens, mas é muito bom ver a atuação do Espírito Santo nos conduzindo, nos trazendo a cada dia mais para perto de ti. Ah, Deus, o nosso sonho é estar contigo por toda a eternidade. Muitas vezes, esse sonho ele fica um pouco enevoado por conta das várias propostas que esse mundo mal nos oferece. Mas, de fato, quando nós caímos em si, quando nós estamos com a razão funcionando, nós sabemos muito bem o que queremos. E nós queremos novos céus e nova terra, onde habitam justiça e onde o Senhor será o nosso Deus e habitará conosco. Enquanto esse dia não chega, que nós possamos continuar mantendo esses momentos de intimidade contigo. Fica conosco, dá-nos a tua paz. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje nós vamos estudar o tema de domingo, dia 16 de março. E o tema é os 2 maiores mandamentos. Eu separei aqui alguns pontos para a gente conversar um pouquinho, como a gente sempre faz. E também tem uns textos bíblicos que nós vamos ler, e vamos aplicar eles dentro do estudo da lição de hoje. Então, o primeiro ponto que eu separei diz o seguinte, quando refletimos sobre o que podemos fazer de maneira individual e coletiva para promover o amor e a justiça de Deus em nosso mundo, devemos começar nos concentrando naquilo que o Senhor nos ordenou. Sabe, eu e você muitas vezes temos muitas ideias de coisas boas, de coisas justas que nós podemos fazer não somente com Deus, mas também com os nossos semelhantes. Mas o que a lição de hoje nos aconselha é o seguinte: olha, antes de você colocar em prática, aquilo que quem sabe brotou aí da sua mente com as boas intenções que você tem, antes disso, coloca primeiro em prática o que Deus já te pediu. Faz aquilo que está na sua palavra. Depois que você fizer isso, aí você, quem sabe, faz o extra, faz aquilo que Papai do Céu, quem sabe, colocou no seu coração como desígnio bom e saudável para a tua vida espiritual. O primeiro contexto bíblico apresentado aqui se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, eu já deixei aqui separadozinho o texto para facilitar e a gente não perder muito tempo. Capítulo 22, verso 34 ao 40. Olha só o que diz. Aqui está falando sobre o grande mandamento. Diz assim, Entretanto, um fariseu, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Um detalhe interessante, Muitas pessoas, quando meditam nesse contexto, que inclusive é um contexto muito famoso, e as pessoas normalmente se utilizam dele para dizer que os 10 mandamentos foram abolidos, foram deixados para o Antigo Testamento, foram para a época de Moisés, esse tipo de argumento que a gente vez por outra escuta. O detalhe muito importante, dentre muitas informações que estão contidas aqui, mas o finalzinho diz o seguinte: destes 2 mandamentos dependem
Não diz anula, não diz encerra, não diz deixa para lá. Não, diz dependem toda a lei e os profetas. Davi, o que é toda a lei e os profetas? Nada mais é do que o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento depende dessas duas bases, desses dois pilares fortes. Quais são esses dois pilares? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. É como se fossem os dois princípios, os dois alicerces que sustentam todas as verdades contidas na palavra de Deus. Com base nisso, eu separei o seguinte, olha só. Contudo, esses mandamentos não são independentes, pois Jesus instruiu ainda, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses dois mandamentos são retirados do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. Se a gente for analisar, por exemplo, os 10 mandamentos, são 10. Foram divididas em duas tábuas. Em uma tábua está contido ali os 4 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos. Na outra tábua tem 6. Se você analisar os 4 primeiros mandamentos, você vai ver que a conexão que ele faz é exatamente com esse primeiro grande mandamento que Jesus falou e respondeu ao fariseu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Lá fala para você não adorar imagens, não esculpir, é para lembrar do dia de sábado, é para não tomar o nome de Deus em vão. Ou seja, mandamentos que estão intimamente ligados à adoração a Deus, ao amor a Deus, ao sentimento, vamos dizer assim, a questão de você tratar Deus com respeito. Já os outros 6 mandamentos, começando ali pelo 5º, que é honrar pai e mãe, né? Você vai ver que os outros 6, eles estão direcionados mais ao próximo, às pessoas que estão ao nosso redor. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? São nossos pais, são nossas mães, são os nossos cônjuges, são as pessoas que trabalham com a gente. Ou seja, você vai ver que os mandamentos são direcionados para essa linha. Por isso que esses 2 mandamentos não anulam. Por quê? Porque eles estão contidos nos 10 mandamentos. Jesus apenas sintetizou, resumiu, para ser direto com o fariseu ali, para não perder muito tempo. Porque Jesus sabia, o texto mesmo diz qual era o propósito. Ele queria, de certo modo, colocar Jesus em uma saia justa. Queria colocar Jesus numa sinuca de bico, como a gente costuma dizer por aqui, né? Queria deixar Jesus envergonhado, constrangido, né? Olha, ele não vai saber responder. Essa daqui, ele pode até ter conseguido vencer na argumentação com os saduceus, mas com essa pergunta aqui, a gente vai pegar ele. A gente vai deixar ele em saia justa. Infelizmente, Jesus tirou de letra, né? Respondeu à altura. Vamos continuar. Com base nesse contexto que a gente leu, foi apresentado um outro contexto, que se você voltar um pouquinho à sua Bíblia, aí no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 16 a 23. Olha só o que diz. Vamos ver aqui, ó, versículo 19, verso 16 ao 23. E diz assim, ó: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, né? Cadê? Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico
dificilmente entrará no reino dos céus. Olha que contexto interessante, que tem muita verdade aqui para nós extrair. O primeiro ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. Cristo apresentou a única maneira que poderia colocar aquele jovem rico em condições de aperfeiçoar o caráter cristão. Suas palavras eram palavras de sabedoria, embora parecessem severas e exigentes. Aceitá-las e obedecer-lhes era a única esperança de salvação. Muitas vezes, quando a gente reflete um pouco nesse contexto, a gente pensa o seguinte: olha, a gente tem que ser pobre, a gente tem que ser humilde, a gente tem que estar desprendido dos bens materiais, a gente tem que viver com o simples, com o pouco, porque é assim que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia, de forma muito clara, fala que para aquele jovem, para a situação dele, para aquilo que, de certo modo, ele acariciava no seu coração, e que talvez não fosse invisível aos olhos, mas Jesus, que som dos corações, sabe o que passa no meu e no seu, Jesus foi ao ponto, foi de letra, disse: meu filho, é o seguinte, você quer ser perfeito? É isso que você quer? Só tem uma forma e um caminho para você ser perfeito. Eu sei o que é que está lhe segurando ainda, que está lhe atrapalhando você ter uma experiência extraordinária na presença de Deus. É o apego aos bens. Você tem dito que tem obedecido os mandamentos, mas isso não é totalmente verdade. Você pode até ter uma aparência de observância, dizendo que ama o próximo, dizendo que ama a Deus. Mas a bem na verdade, você é apegado aos seus bens. Quando Jesus propõe a ele dizendo o seguinte: olha, vende os teus bens e dá aos pobres, esse conselho não é para todos os ricos não, porque nem todos os ricos são apegados aos bens. A Bíblia está repleta de pessoas ricas. Por exemplo, Abraão. Abraão era rico. Era conhecido pelas pessoas ali da região como príncipe. Ei, pessoa ser conhecida como príncipe não é porque é um pobretão, uma pessoa falida, não. Pessoa de posse. Olha, tem um outro bastante rico, que a Bíblia diz que não havia ninguém maior do que ele no Oriente. Sabe de quem eu estou falando? De Jó. Jó era altamente poderoso em bens. É tanto que quando Satanás vai ali tirar, dá até a descrição de tantas as coisas que Jó perdeu. Altamente rico. E isso não atrapalhava o seu relacionamento com Deus. Ter dinheiro, ter posses, ter bens, não é sinônimo de fracasso espiritual. Isso é apenas um detalhe para esse tipo de contexto e situação. Da mesma forma que existe esse jovem, existe também outras pessoas que são apegadas aos seus bens. E para esse tipo de pessoas se aplica a palavra que Jesus falou aqui. Para esse tipo de pessoas se aplica o verso 23. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino de Deus. Que tipo de rico? O rico que é apegado aos bens. E o que isso, Davi, tem a ver com os dois maiores mandamentos? Porque o que pode acontecer é a mesma realidade que eu e você podemos estar vivendo, a mesma situação do jovem rico. Ah, mas eu tenho feito isso desde a minha meninice, eu tenho observado os mandamentos, eu tenho vivido isso. Será que dessa forma eu já estou ok para ir para o céu? Será que você tem vivido mesmo? Se tem vivido, perfeito. Mas se não tem, em algum momento, uma hora ou outra, as pequenas amarras que ainda te prendem às coisas desse mundo vão te puxar e vão te separar da presença de Deus. Antes que isso aconteça, deixa de lado, se desprende totalmente, se entrega completamente e vive os dois maiores mandamentos, que nada mais são do que o resumo de tudo aquilo que ele vem falando por toda a Bíblia. O que é que ele quer? Ele quer que você ame a Deus da mesma forma que Deus te ama. E ao você amar a Deus, em resposta ao amor que Deus te dá, você compartilhe esse amor com os seus semelhantes, da mesma forma que você se ama. Simples, claro e ao ponto. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Foi maravilhoso o estudo de hoje. Eu espero te encontrar aqui no próximo encontro, para a honra e glória de Deus, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.